Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Casos de Polícia. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui junto com o meu querido amigo e policial Rinaldo Belisário. E a gente vai trazer para vocês hoje como tema e como assunto a questão de roubos e furtos de carros. Rinaldo, os números são muito ruins, muito terríveis ainda, né? A gente recebeu aqui, olha, um levantamento feito pela Tracker FECAP que um carro foi roubado ou foi furtado a cada 6 minutos entre os períodos de janeiro e fevereiro. Isso é um levantamento que foi feito com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública. Isso mostra um aumento de 23% em relação ao ano de 2021. Isso vai continuar nesse aumento? É assustador, né? É assustador. As pessoas começam a pensar, devo comprar um carro? Exatamente. Porque quando você tem um furto ou roubo, você tem uma engenharia de fatos, né? Então, quando você compra um carro, você já pensa no seguro, você já pensa nas possibilidades. Hoje o seguro não é somente um seguro por si só. Tem os seguros, tem para incêndio, tem para valores menores, tem um monte de ferramentas onde você gera uma facilidade, né? É bem complicado. Mas, Rinaldo, quando a gente fala de roubos de carros e esse número tão grande, a gente está falando de várias quadrilhas. É isso? São quadrilhas especializadas? Eles são especializados. A gente tem uma parte de uma idade que a gente lembra de como é que acontecia antigamente. O famoso pino, aquelas coisas. Os carros, eles andaram melhorando muito. Tá? Antigamente era somente a chave, hoje muitos carros apertam um botão, etc. e tal. Então, eles também se especializaram. Então, você começa a perceber que os carros eles evoluíram, né? Hoje a gente está na geração de carros elétricos, que é uma loucura aquilo, né? É um carro potencialmente fantástico, que é elétrico, né? Mas você joga o tempo, eram aqueles carros carburados, de abertura na chave, onde tudo era muito mecânico. Então, os furtos aconteciam, os roubos aconteciam, mas o dono, a empresa que faz um carro, ele fala assim, vamos dificultar um pouco, porque a modernidade se diz assim. O bandido também se especializou. Então, quando a gente fala, está tendo furtos, que é a coisa mais horrível, quem nunca passou por uma situação, eu parei meu carro ali, eu fui buscar e não está mais lá. Negócio horroroso. É assustador. É frustrante, é uma coisa absurda. Claro, perde com o roubo, isso não tem nem comparação, onde a pessoa ela vai roubar teu carro. Mas, olha, Carla, é chato falar isso, mas é uma engenharia, sabe? Ele não rouba para passear de carro. Por que o ladrão de carro ele rouba um carro? Porque ele vai fazer dinheiro com aquele carro. Que aí entramos na indústria do desmanche. E o dinheiro está na indústria do desmanche ou está na indústria de tentar vender o carro, repassar o carro para algum outro roubo? O carro em si é muito difícil, a porcentagem é quase mínima. O furto, desculpa, para algum outro crime, né? Sim, tem casos específicos. Por exemplo, hoje os carros não são blindados, hoje? Sim. Antigamente não tinha, hoje tem carro blindado. Muitas quadrilhas, eles querem carros blindados porque sabem que possa haver um confronto com a polícia. Então, eles já estão se preparando em função disso. Então, a pessoa tem um carro blindado, eu estou tranquila. Calma, presta atenção. Carro blindado, já vou falando, Carla, carro blindado não se abaixa o vidro. Entendi. É um dos maiores problemas. As pessoas abaixam para fumar, não é isso? Esquece. Eu sei que dá os primeiros 5 minutos, para quem compra um carro blindado, é um pouco claustrofóbico. Você se sente muito fechado ali. Mas você comprou um carro para te dar segurança. Então, não abra o vidro. Porque se você abrir o vidro, você está dando possibilidade para com que você não quer que aconteça. E, mais uma vez, só mais uma dica, né? Carro blindado
é obrigatório usar cinto de segurança. Porque o grau de acidente de fora para dentro é a mesma de dentro para fora. As pessoas não batem a cabeça. Se você bater uma cabeça num vidro blindado, você morre ali instantaneamente. Até porque é um carro mais pesado. Muito, né? tudo é pesado ali. Então você tem vários fatores. Mas voltando sobre furtos e roubos, a bandidagem, eles se especializaram em função disso. E também motos, né? Você imagine caminhão, você imagine trator. Tem barco, eles fazem de tudo. Pintam. Roubam para o desmanche? A finalidade é o desmanche? É o desmanche, é onde eles fazem dinheiro. Então, a venda da peça. Eles desmancham o carro em questão de poucas horas, né? E essas peças, elas voam. Então, eu pego um carro inteiro, desmonto um carro inteiro, e essas peças, elas vão. Por isso que a Polícia Civil, num processo de investigação, de muito estudo, de informação, ela vai em todos os lugares. Não só para pegar o flagrante, mas também para fiscalizar. Então, a Polícia Civil, não só o DEIC, mas como as delegacias de área, eles fiscalizam. Algumas da Polícia Militar também faz, a Guarda Municipal também faz. Aí você entra em outros fatores também, o próprio bombeiro, acho que o Corpo de Bombeiros também vai em função de montagens, de alvará, essas coisas todas. Então, tem muita gente para olhar, né? Então, eles buscam um carro desmontado, gera muito dinheiro. Um caminhão desmontado. Por exemplo, roubaram um caminhão. O caminhão ele não vai ficar guardado ali, eles vão desmontar o caminhão. E é rápido esse É rápido. É uma coisa... vou dar um exemplo para as pessoas poderem imaginar. Imagina um boi dentro de um rio cheio de piranha. Não come rápido? É Sim. mais ou menos isso. Então, o desmanche, ele é operado de forma muito rápida, é isso? Muito rápido. Em lugares clandestinos, sujos, e tecnicamente não são nenhum, óbvio, né? Que não são nenhum conhecedor disso daqui, eles vão desmontando do jeito que dá. Eu acredito que eles estragam muito mais do que salvam peças. Mas só para a gente entender aqui, a gente está falando de quanto tempo se desmancha um carro? Bom, varia um pouco, né? Mas... Não, assim, uma ideia. 30 minutos a 2 horas. 30 minutos? É rápido, é rápido. É rápido. Uau. Até porque o fator, até um pouco mais de 2 horas, não vou dizer que eles são tão rápidos, mas... Se for uma quadrilha muito especializada. Vários deles, eles fazem rápido. Porque, sabe o que acontece, cara? O flagrante exato, prisão em flagrante, mão para a cabeça, deita no chão, tá todo mundo preso, é essa hora. Então, a euforia do desmancha logo é por aí. A gente até já viu, né, quando a gente acompanha uma Fórmula 1, na troca de pneus, aquela é feito em segundos, né? Eu fico imaginando, bom, se você troca pneus em segundos, mas é lógico que a gente está falando de uma equipe muito especializada para fazer aquilo. Equipamentos e tal. Exatamente. Aí eu fiquei imaginando, bom, desmanche, também quando você fala meia hora, também não é assustador se a gente estiver pensando numa equipe umas com 10 muita pessoas, gente. eles vão tirando, vão desmontando. E deixa eu te fazer uma pergunta, até depois a gente vai entrar mais na questão do roubo em si. Tudo é aproveitado do carro nesse desmanche ou não? Ele vai em cima de alguma determinada peça? Vamos imaginar uma marca mais moderna, ano de 2020, né? Tecnicamente, são peças que já não é como antigamente, que eram peças de metal, aquela coisa. É tudo plástico. Hoje um carro é plástico. Sim, aquela então, parte você de tirou, fora. se você desencaixou, você tira. O que sobra ali, o que não presta, vamos imaginar, o que não presta. Eles não prestam, talvez o chassi de modo geral, em alguma coisa assim. Quando a gente encontra um esqueleto, né? Sim. Mas a parte exata mesmo, eles aproveitam. E quando a gente fala em aproveitar, a gente está falando de motor, tudo isso? Carburador? Então, vamos supor, todo motor tem um chassi. Tá? Esse chassi, ele é fundamental. O chassi é o RG do carro. Então, quando a gente vai analisar um veículo, a gente olha o chassi. Muitos vidros, eles são indicados pelo chassi. Dependendo da marca, o farol também tem. Dependendo da marca, peças.
do próprio carro em si. Então você repara que a indústria, ela também está se preocupando, não numa velocidade que a gente gostaria, mas eles estão se preocupando. Diferente um pouco da moto, que a moto é pior ainda, né? Sobra só o quadro. O resto tudo é aproveitado nesse desmanche. Imagina um monte de piranha comendo um boi. Não sobra nada, né? Então, eles se preocupam, mais uma vez, a indústria automotiva se preocupa, etc. e tal, que é muito legal isso, mas ainda é sempre pouco. Poderia ter outras fórmulas muito mais bacanas, mas as peças, elas são diluídas, o que precisa vai para um lado, o que é vendido vai para outro. E aí, quando a gente pensa nessa questão, a gente tem os desmanches, e aí esses desmanches, eles enviam isso para algum lugar para ser comercializado, é isso? Não, antes desse próprio desmanche, vamos supor, tem o ladrão em si, o da ponta, o que roubou, furtou, ele vai levar para alguém, para um receptador, esse receptador ou ele mesmo vai desmanchar ou ele vai passar para mais um. Entendi. Esse receptador pagou o carro para esse cara. Então eles pagam ali. Você chora o valor, é ridículo. Né? R$2.000, às vezes um carro de 100 mil. Né? Uau! E por isso que eles fazem muito carro. O importante é fazer quantidade. Se eles fizerem 10 carros por mês, é 20 mil. Aí você já começa a enxergar que, poxa, é um número, né? Mas é horrível. Aí esse receptador, então, ou ele passa mais uma vez para uma equipe que vai desmanchar, que seria mais uma terceira pessoa, ou ele mesmo tem a equipe dele. Desmanchou, separa as peças, aí tudo pode acontecer. Como ele é o receptador que desmanchou, ele pode levar para onde? Ou para a própria loja dele, se ele tiver uma loja, ou ele vai repassar para as lojas. Que aí, o que é correto? Como é que é feito certo? Isso aqui esse é o modo errado. A gente não tem os carros que vão para desmanche? Tem. Então o carro foi lá, tá desmanche, ou foi por um sinistro, né? Que a seguradora... Tipo, deu perda total. Bateu, aquela coisa toda. Todo veículo, que essas peças elas vão ser desmanchadas também, tem uma nota fiscal. Então, eu não vou numa lojinha de peça. Aí eu quero comprar aquela peça. Tem que pedir nota fiscal. Não, meu irmão, não tem. Então eu falo, olha, eu não vou comprar peça de origem duvidosa. Então não compre. Porque você, exatamente, inclusive, está alimentando a cadeia do crime. Alimentando e, infelizmente, às vezes você não sabe, às vezes aquela brincadeira ali, você está colocando uma peça molhada de sangue. Matou alguém por causa daquilo. Eu acho que isso não é legal, né? Mas quando a gente fala, né, Rinaldo, em roubo de carro, eu lembro uma época que a gente gravou muito com o pessoal da Divecar, lá do DEIC. Divecar, imagina. Que é dentro do DEIC existe uma delegacia especializada. É uma divisão. É uma divisão, com desculpa, 4 delegacias, vou voltar aqui. Uhum. Dentro do DEIC existe uma divisão que é especializada nessa questão de carros, não é isso? De veículos. Roubos, Isso mesmo. desmanches. A primeira que é furtos, a segunda é roubo de carga, a terceira que é desmanche e a quarta é fraudes contra seguro. Olha, então assim, é uma divisão dentro do DEIC. Todas essas 4, cada uma delas é especializada. Nenhuma vai fazer o trabalho da outra. Então, eles são especializados. Então, o DEIC trabalha por delegacias especializadas. E a Divecar, que são em 4, né, cada um faz a sua parte, para não haver... Até porque o roubo de cargas, que é a segunda da própria Divecar, o cara ele não quer o caminhão, ele não quer o carro, ele quer a carga. Então não interessa para ele. Diferente de quem está na terceira, que é a peça do desmanche. E aí vai. Então tem vários perfis de vários tipos de bandido. Então eles não são fazemos qualquer negócio, um bom brilco, desculpe a marca, né? Vamos fazer qualquer... Não. Cada um vai se especializando. Não, foi exatamente isso que na época, né, o delegado me contou que as quadrilhas, elas são muito especializadas. Sim. Uma em roubo, outra é exatamente em roubo de carga. E o que ele estava me explicando, que ele me disse o seguinte, que o avanço da tecnologia, e inclusive, né, a gente está falando aí dos GPS dentro dos carros, ajudou muito o trabalho da polícia. Sem dúvida. Porque, na grande maioria das vezes, esse GPS fica em algum lugar, que eles mudam, né? Então, enfim, essas quadrilhas não têm acesso a todos esses locais onde esses GPS podem estar sendo instalados. E quando
o carro é furtado ou roubado, depois, porque o que acontece? Eles param e ficam, tem aquele tempo, né, que eles dizem que o carro fica adormecido, e é onde a polícia começa a ficar ligada para saber se aquele carro vai ser acionado. É isso, porque você só consegue recuperar o carro no momento que o carro tiver sido acionado, porque aí você encontra no GPS onde ele está. Tem várias alternativas para isso. Vamos supor, você tem um carro e você vai colocar um localizador, que eles chamam, né? Que é o que muitas das empresas de seguro, eles indicam, às vezes colocam, porque facilita, né? Que a hora que ocorreu o crime, o localizador ele é acionado, né? E tem uma equipe da empresa que se comunica com a polícia e faz o confronto. O carro está na rua tal, no buraco tal. Aí eles vão lá e recuperam o carro. Maravilhoso. Se recuperar o carro junto com os bandidos, todos presos em flagrante. Então, essa janelinha que eles dão é uma janelinha para poder tentar quebrar esse sinal. Porque tendo esse sinal, então o carro fica meio no purgatório ali, esperando aí. Uns 48 horas para ver se alguém vai chegar. Se a polícia vai chegar. Mas sempre chega, viu? Sempre chega. Qual é aonde eles foram buscar uma saída, um equipamento para quebrar o sinal do bloqueador. Entendi. Isso acontece bastante em caminhão. Acontece muito em caminhão. Para que a polícia não consiga chegar no... Para cortar o sinal. Se o sinal é cortado, o sinal não é avisado. Muitas das empresas, até com a própria carga, eles estão colocando esses localizadores na carga. Então, vamos supor, o cara não quer o carro, né? Ele quer a carga, né? Então, eles colocam o localizador na carga e a gente encontra a carga. Aí vai enxergar naquele mercadinho que... eu não sabia, mas... essa questão da carga é um problema. Eu vou entrar com você um pouquinho mais para frente, porque teve uma época no Rio de Janeiro que as empresas não queriam fazer entregas. Isso mesmo, tem um amigo meu que porque chegava não caminhão mandava. no Rio de Janeiro, ele era assaltado. É complicado isso aí. E não é um roubo, né? É simples, né? É um roubo violento, né? Entende? Você você para o caminhão praticamente em movimento. Às vezes ocorre o sequestro do próprio motorista, uma violência com ele, às vezes mata o próprio motorista. Tem um monte de fatores que é extremamente violento por causa da carga. A carga é muito valiosa. Valiosa. Imagine uns por aqui em Campinas recentemente, digo alguns anos atrás, roubaram uma carga gigante de celulares numa marca X. Nossa! E aí, como é que faz? Uma outra coisa que ele me falou foi a época que a gente estava... Quando as placas do Mercosul estavam sendo instaladas. E eu lembro que tinha muita gente que reclamava, né? Dessa mudança da placa. Mas ele tinha me dito que isso para a delegacia, né? Para essa divisão da Divecar, tinha sido algo bom. Eu vou te passar o que ele me falou. Sim. Porque o que acontece? A placa... Quando a antiga, ela vem com o nome do estado, né? Então, por exemplo, placa de São Paulo, placa do Rio, placa da Bahia, placa de Santa Catarina. E essa placa do Mercosul, ela não diz de que estado é o carro. Você precisa entrar, né, dentro do controle ali, e só quem tem acesso a isso seriam, enfim, os órgãos como o Detran, ou a Polícia Civil, Polícia Militar, para checar de onde é esse carro. Por quê? Existia um número muito grande de assaltos em cima de carros que não eram de São Paulo. Eles procuravam principalmente esses carros que tinham placa de outros estados, porque inclusive era muito mais difícil e complicado a recuperação desses carros, porque, enfim, na maioria das vezes é uma pessoa que morava em outro estado, estava com carro aqui, estava a passeio. Então, ele me contou na época que para a polícia aquilo era bom, porque você não sabia de onde era aquele carro. Isso é uma coisa boa para a Polícia Civil na questão de roubo de carros. Mas olha que coisa interessante. Aí, conversando com o pessoal da Polícia Militar, principalmente nas cidades menores, onde acontece o tráfico e tudo mais, o que eles me disseram? Que para eles tinha sido muito ruim. Por quê? Porque eles fazem, né, o controle dos carros daquela cidade, daquele... Então, tá tudo certo. Aí, então, quando entrava uma placa de um carro diferente, era algo que
suscitava um determinado alerta. Só que com a mudança da placa, se você não entrar dentro do sistema, você não consegue saber de onde é aquele carro, de que estado é aquele carro. Então, por um lado é bom, mas por outro é ruim. Não é fácil agradar todo mundo, né? Por exemplo, eu acho para cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes que detêm um grau de turismo, aquela coisa do ir e vir, pode ser ruim, porque eu quero saber de onde está vindo aquele carro. Puxa vida, está vindo aquele carro do lado... Eu estou no Rio de Janeiro com uma placa de São Paulo, tenho certeza que o policial de lá ele vai dar uma olhada. Como Se ele desconfiar, né? Desconfiar. Da mesma maneira a gente está aqui em São Paulo, passa um carro, eu vejo a placa, é do Rio de Janeiro, deixa eu dar uma olhada, deixa eu olhar melhor. Então você cria uma... Para quem é policial raiz, isso é um cheirinho, deixa eu dar uma olhadinha o que está acontecendo. A placa em si, hoje ele deu essa unificada, aquela coisa toda, principalmente pelo QR Code. Vocês vão reparar que na placa, olhando para a placa do lado esquerdo acima, tem um QR Code. Aquilo é mais importante do que a placa, né? Porque hoje você puxa todos os dados daquele carro através daquela placa, é isso? Tudo, ali está inclusive o chassi, está tudo? Não, tem bastante um grupo de informações completas ali, inclusive para te multar se você fazer alguma coisa errada, né? Tá certo, ele vai em cima daquilo. Por exemplo, aqui em São Paulo, para quem não sabe, tem uns carrinhos que passam com um monte de câmera. Aqui não tem mais o pessoal que o Zona Azul que anotava, né? Sim, sim. Agora é um carrinho cheio de câmera, ele passa. Se o teu carro está estacionado em algum lugar e ele percebe que ele está num lugar que não pode, ele passa, não multa na hora. Depois de um tempinho, uns 10 minutos depois, ele retorna. Se o veículo estiver parado, aí nasce a multa. Ah, tá, porque ele pode estar... Não é instantâneo. Até para explicar isso para as pessoas, porque assim, a pessoa pode estar parando ali para descer um passageiro. Isso mesmo. Porque você tem um tempinho de uns 10 minutos, não é assim, parou, você vai ter que... Não é nada então, disso, na verdade, ele faz uma dupla checagem. Checagem. Ele, sei lá, são 16 horas, ele passou ali, 16h10 ele vai passar. Se aquele carro ainda estiver ali, ele será multado. Se ele não estiver ali com o Zona Azul... ou estiver em alguma... porque tudo é aplicativo hoje, né? Então, área irregular. Da mesma maneira que a informação ela busca, você também coloca a informação também para o seu carro. Então, você tem que baixar o aplicativo, você tem que... vou parar meu carro ali. Aqui é Zona Azul. Então, você baixa o aplicativo, você faz todos os trâmites, paga ali, que não é tão caro, etc e tal. Porém, vai passar um carrinho cheio de câmera. Que ele tem câmera 360, né? Até assusta. É um Big Brother dos carros. Eu vou te pedir para explicar para as pessoas, porque é uma coisa que também suscita muita dúvida, as pessoas querem entender qual é a diferença de furto e roubo de carro. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Então, vamos tirar como base o texto penal, né? O furto ele não requer uma violência, tem que entender isso. O furto não requer violência, requer o quê? Uma estratégia, um movimento. Eu fui furtado, eu não vi celular, aquela coisa toda, não houve violência, né? O carro foi furtado, chegou o malandrão, ele conseguiu abrir a porta, entrou no carro, fez o carro pegar e foi embora, você não viu, né? O roubo, né, que já é um título penal mais grave em todos os sentidos, né? Inclusive na pena, ele utiliza de violência. Então, todo mundo acredita que mas é só com um revólver, com uma pistola. Não. Se eu chegar com uma garrafa e vir para cima de você com uma violência, é roubo. Se eu vier com uma faca, é roubo. Né? Quebrar o vidro do seu carro. Com uma violência, que eu quebrei o vidro do seu carro, te tirei de dentro do carro, é roubo. Mas se eu quebrei o vidro do carro e fui embora, mas não tinha ninguém, é furto. Eu tenho que criar um vínculo de violência para com o dono. Então, eu vou roubar ele, eu preciso colocar o medo nele, eu tenho que intimidar ele, eu tenho que utilizar algum instrumento que realmente faça com que ele perca.
né? Isso é bem grave, porque da maioria das vezes, hoje em dia, do roubo se torna um latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Para quem é mais antigo sabe que antigamente o ladrão tinha uma, entre aspas, não existe bom bandido, né? Mas antigamente ele roubava por roubar. Hoje ele rouba e mata. Então, se E é resultar grave em isso. morte, então isso é um latrocínio. Latrocínio. Aí é gravíssimo, A gente tem gravíssimo. até um caso que é muito icônico, muito triste, que é o caso daquele menino João Hélio. Lembra dele? Nossa. Foi lá no Rio de Janeiro, Absurdo. no qual eles eram uma quadrilha ali, né? Infelizmente, inclusive, tinha menores de idade nessa quadrilha. E o que eles fazem? Eles dizem que aquilo é um assalto, estão armados, retiram a mãe de dentro do carro. A mãe tinha 2 criancinhas, uma menina e o menininho, que era o João Hélio, que era o mais novinho. Ela está tentando tirar o cinto de segurança do menino, eles dão partida e o menino é arrastado, lembra disso? Aquilo foi chocante. E as pessoas vão É. pedindo para eles pararem, inclusive o menor de idade, que está dentro do carro, isso é um menor de idade, hein, Rinaldo? Grita para as pessoas que estão pedindo para que eles parassem com o carro, não vou parar não, que ele é meu boneco de Judas. Vamos lembrar que essa criança morreu e ficou sem a parte da cabeça, porque foi arrastado de forma violenta. Crueldade. Assim, acabou com a vida dessa família, com a vida dessa mulher. E sabe o que é mais triste? Porque assim, a gente entrevistou o delegado desse caso lá no Rio de Janeiro, e ele fala, você sabe o que eles fizeram depois de tudo isso? Largaram o carro, pegaram o dinheiro que tinha dentro do carro e compraram um cachorro quente. Ou seja, a vida de uma criança tem o valor de um cachorro quente. É bestial, né? Como a ausência de valores mínimos. Sabe quando você nasce no mundo, você tinha que vir já com o kitzinho, valores mínimos, né? Esses não vieram. Porque para você ter uma atitude com uma criança nesse nível de achar graça de que... E eu não participo da ideia, sabe, de botar a culpa... Total, né? Mas eu não gosto dessa coisa, vou botar a culpa no meu passado para fazer o que eu estou fazendo hoje. Desculpa, eu não gosto desse tipo de argumento. Um dia eu apanhei na escola, vou bater em todo mundo. Não. Você apanhou, aprendeu a ser homem, sabe? Agora, por causa disso, eu vou bater nos outros? Eu vou amarrar alguém? Então, eu sempre busco aquelas coisas que é horrível a gente ouvir. Eu tenho botar a culpa em alguém. Não, foi você. Você que fez isso. Mas sabe o que acontece? Não sei o que acontece. A culpa é sua. Você vai assinar e você vai ser preso pelo tempo que o juiz mandar. Que tem que ser bem grande sempre, né? Porque é o que você falou, é bestial. É bestial. Eu vou te dar um casinho que é recente, já tem alguns poucos meses, só para encaixar. Como é que uma ausência de valores gera resultados horríveis? Aqui em São Paulo acontece às vezes roubos em condomínio, né? Que é um negócio grave, onde a gente vai falar disso, né? Então eles entram de bando, né? Então ocorreu um roubo, porque eles entraram com fuzis, etc., num prédio 15 andares, e eles conseguiram roubar praticamente todos os apartamentos. Roubaram uma quantidade de milhões, etc. e tal. A Polícia Civil conseguiu pegar grande parte deles, mas a gente queria analisar como é que eles entraram, já que era um prédio todo blindado, todo fechado, quer dizer, todo mundo se preocupa com isso, né? Aquela história, você não tem um carro blindado? Não abre o vidro. Exatamente. O que aconteceu? Nesse prédio, praticamente o vidro foi aberto. Como é que foi aberto? O infeliz do porteiro abriu. E entraram todo mundo. Aí a gente, estudando o caso, investigando, campanando, a gente conseguiu encontrar ele abraçando todos os bandidos, amigos, né? E aí, tudo certo. Ele foi preso. Ele foi preso. Aí eu perguntei para ele por que ele abriu a porta. Por que você abriu a porta? Ele me falou porque o síndico não gostava de mim. Eu falei, só por causa de... Mas por que ele não gostava de você? Porque eu dormia em serviço. Gente, que absurdo, não. Quer dizer, você abriu a porta para ocorrer um roubo pesado, porque o síndico, que é o administrador da empresa chamada condomínio,
falou, te deu uma bronca porque você dormiu 2 vezes em serviço. Eu não gostava dele. Então, você percebe que os valores mínimos estão muito apagados? Sim. Porque isso não era para acontecer. Não, de jeito De nenhum. jeito nenhum. Ele colocou a vida daquelas pessoas em Todos. risco, Era um né? prédio de senhores idosos aqui Gente, um inclusive aqui absurdo. perto. Eu acho assim, se ele não está satisfeito com o síndico, Segue a ele vida. vai embora. Vai fazer Agora, não é lugar de você dormir no trabalho, né? Se sendo você a sua função de porteiro. Que é exatamente de cuidar, né? Que é a Zelar, zeladoria, né? zeladoria. Para que ninguém entre, É. faz parte ali do seu descritivo de trabalho, né? Porque os prédios aqui em São Paulo, por mais que a pessoa tenha um controle quando ele chega no prédio, assim, tem um controle, né? Pim, aí abre. Mesmo assim, o porteiro tem que olhar. Para ver se não tem ninguém entrando junto. Perfeito, porque seria muito fácil, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Só um Rinaldo. exemplinho. Qual é Quando a gente fala de furto e roubo de veículos, principalmente, vamos pensar aqui primeiro nos grandes centros. Quem são as vítimas mais visadas? Até para que a gente possa ajudar as pessoas. Tem algum grupo de idade, de gênero? É mais mulher, é mais homem? Não, o furto não. O furto é uma circunstância. Você vai num show para o carro e recentemente as pessoas pegaram um terreno baldio, foram num show aqui em São Paulo, pararam os carros lá dentro. No Allianz. Pararam os carros lá dentro, imaginando que fosse um estacionamento. E não era nem estacionamento, não era nada. Era um terreno baldio e todos os carros foram furtados, né? Então, o furto é ocasião, é a circunstância. Então, eles já saem, mais ou menos, que carro me dá mais dinheiro. Por exemplo, não vou dizer marcas e modelos aqui, mas aquele carro não me dá muita grana. Aquele ali dá. São os mais novos. Mais novos e alguns de um certo glamour ao jovem, entende? Então, eles têm uma certa... Mas são carros maiores, são carros menores? Não, independe, tudo depende. Por exemplo, um carro muito grande também é muito fácil de ser achado, né? Como é que eu vou esconder um carro grande, né? Tem alguma cor que, tipo, não... Não, é modelo mesmo. Modelo. Por exemplo, eu lembro uma época, né, que até na concessionária eles falavam assim, carro vermelho é meio micado. Eu falei, mas por que carro vermelho é micado? Porque chama muita atenção. Mas eu falei, mas isso não é bom? É bom. Você está, vamos supor, aqui em São Paulo tem uma avenida chamada 23 de Maio. Você para num dos viadutos, você olha, você só vê carro preto, prata. Aí quando você destaca um vermelho, você fala, olha, um carro vermelho. Para quem está procurando... É mais fácil. Por exemplo, você pega uma turma que tem um glamour de carros de milhões. Aí, você pode ver, é difícil ter carro prata. É amarelão, tem uns que são até laranja, tem outros que são vermelho e tal. Porque eu preciso destacar, até porque a vaidade e também numa necessidade de encontrar e falar, olha, o carro amarelo ali. Tem até uma música, né, que fizeram da marca X, do carro amarelo. Se passa um carro amarelo, fala, olha, um carro amarelo foi furtado, acabei de ver um passando aqui. Tá. Aí você passa um prata, passou 500 pratas, eu não consigo reconhecer, né? Então, o ladrão também, ele usa mais ou menos o mesmo modus operandi daquela coisa. Ele não quer chamar atenção, então ele vai em cima de carros de cor que não chamem atenção, é isso? Tem vários fatores, né? Então, tem a questão comercial, você compra um carro laranja, você acha lindo hoje, depois é difícil de vender, então o cara não compra, etc e tal. O bandido não vai muito em função disso. Claro que pode prejudicar, se ele prefere um prata, ele vai pegar o prata do que um laranja, né? Porque o laranja chama mais atenção. Sim. Mas se ele é um bandido de alta capacidade e sendo requisitado por alguém, entende o que eu quero dizer? Alguém que está encomendando o carro, ele vai lá e pega o laranja, porque alguém pagou para ele pegar o carro. Então eu quero um carro de determinada marca, cor tal. Porque depois eu pinto, né? Não tem problema. Porque exatamente, então é uma pessoa que está indo atrás dessas quadrilhas para pegar esses carros. Então você começa a perceber vários perfis, esses perfis são mais especializados, né? Tá. Um pé de chinelo que não sabe, ele quer roubar uma Lamborghini, né? Ele não sabe nem abrir a porta, né? Mais tardar, botar a primeira marcha, né? Então ele passa vergonha, né? Então tem que ser um cara especializado naquilo. Então você já começa a montar o perfil de cada um deles, né? Mas voltando ao que você tinha comentado, o roubo
o roubo, aonde que a vítima vacila, né, no roubo? Porque o roubo eu estou no piloto, estou dirigindo. Ou eu estou andando, ou estou no trânsito, né? Ou parei o carro em casa. A gente até mostrou no outro vídeo, a moça parou um carro. Em geral, deu aquela vacilada. As pessoas têm que entender que não vacile. Então, antes da gente completar isso, eu vou falar, principalmente para mulheres. Mulheres gostam de chegar no carro, mais uma vez dá aquela, cadê minha chave, né? Procurar o objeto ainda dentro do carro. Não, na porta do carro. Ah, entendi. Antes de entrar no carro. Antes de entrar no carro. Estou procurando a chave. Não acho. Esses 30 segundos é aonde que ocorre a chegada deles. Então, no roubo em si, tem que prestar mais atenção. Eu sou a favor de um vidro insufilmado, autorizado pelas regras, nada na frente, porque primeiro até que você tem que enxergar para dirigir, né? Mas tudo que for dentro da lei, que você pode colocar, eu acho interessante. Até para minimizar um pouco, né? Mas você não pode chegar na porta do carro, fazer uma pamonha ali de cadê minha chave? Aí cai. Todo mundo já viu isso. Cai a boa, vai pegar, baixa. Nessa daqui que o cara está percebendo, falou, até um alvo fácil, está vacilando. Aí digamos que ela está com a chave, ela entra no carro. Isso acontece mais com mulher, né? Você é uma mulher. O que a coisa faz? Dá aquela olhada no espelho, né? Assim. Para ver se tá tudo Se certo. tá tudo... O cabelo está arrumado, né? O cabelo está arrumado. Você não pode, acho que você tem que chegar no carro, acabou, vou sair do restaurante, na casa de alguém. Ah, tchau, tudo de boa, dá uma olhada. Não custa nada, não sai achando que o mundo... Você não está a gente brinca da Islândia, do Papai Noel, né? Você não está lá. Dá uma olhadinha, percebeu alguma coisa estranha, volta para onde você estava. Não tem nada, ok? Com a chave na mão, entrou, liga o carro e vai embora. Hoje, o que acontece? Mais uma vez, dá aquela olhada, demora um tiquinho, e você quer ver pior? Vou colocar o Waze. Eu não sei ir embora daqui. Então, ela liga o carro, ou desliga, ou está desligado, e liga o celular e dá no Waze. Em geral, isso dá às vezes 1 minuto, 2 minutos. Para ele achar a rota. Se alguém está passando para ele achar a rota, se alguém está passando numa maldade ali, está vacilando. É pego, cai, levar embora. Aí toma aquele baita susto, que é um negócio absurdo, que tudo pode acontecer. Eles são totalmente sem noção de que eu quero o objeto, não tem nada a ver com a vida de alguém, não, eles saem com o dedo no gatilho, um negócio horroroso, né? Péssimo. Então tem que tomar muito, mas muito cuidado. Mas isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Você deu um exemplo nessa questão de mulher, porque a gente se preocupa muito com elas, né? O homem, às vezes, ele é meio bruto, ele não fica se olhando muito, ele não passa batom, ele não demora muito para fazer aquilo. Porém, ele também vai no Waze. E o Waze, a hora que você está com o carro desligado, todo mundo sabe, ele joga uma luz, né? Se você está à noite, quem está passando de longe fala assim, tem alguém dentro do carro. Por exemplo, um exemplo bacana para os namorados. Antigamente tinha muitos namoravam dentro do carro, hoje em dia é menos. Mas às vezes ainda tem uns que vacilam ainda. Tem que tomar cuidado. O que o cara faz? Ele leva a menina na porta da casa dela, e aí o que ele faz? Ele deixa o carro ligado e com o farol aceso. Então passa uma dupla de moto na esquina, a 50 metros, ele vê um carro aceso. Fala, tem gente dentro do carro. Vamos dar uma olhada? Quando chega lá, está o casalzinho se beijando. Rouba os dois e leva o carro. Desliga o carro, apaga o farol, sai do carro. Infelizmente, é uma realidade que precisou se adaptar. Quem nunca gostou de ter uma namorada dentro do carro? Todo mundo acha ela legal, a musiquinha, é bacana, é legal. Mas hoje a margem de risco é bem grande em cidades grandes e eu acho que um pouco em cidades pequenas. Sim, não, porque quando a gente vê esses números que são alarmantes, né, como cresceu esse índice, e é o que você falou, infelizmente, né, o efetivo da polícia é grande, principalmente, né, nos grandes centros, mas ele não vai conseguir tá em todas as ruas, tá em todos os locais. Difícil. E o crime, ele é o que você falou, ele é uma questão da oportunidade. Porque às vezes o criminoso está passando por ali
ele percebeu a sua vulnerabilidade e ele vai atacar, porque ele tem, né, uma meta, é o que você disse, eu preciso roubar tantos carros, já está, né, a maturidade criminal dele, que ele está ali para fazer aquilo, ele viu uma oportunidade. Se sente profissional disso. Exatamente, eu vou aqui me dar bem. Então, isso é assustador. Então, o que a gente precisa fazer? De alguma forma, é ajudar a polícia. Eu acho que número 1, se protegendo, nós precisamos nos proteger. E, infelizmente, enquanto esses números não caírem, a gente precisa também se proteger. Tem o nosso papel. Porque não adianta a gente achar que a gente está... Eu concordo com você no mundo de Nárnia e achar que a polícia vai resolver tudo, porque não vai. Não, tudo não dá. Entendeu? Não é dá impossível. Conta, né? É o que você está falando. Quando a gente fala de roubos e furtos de carros, então você tem desde as quadrilhas que são especializadas, que estão vinculadas, né, com alguém que está querendo comprar determinado carro e aí vai fazer qualquer coisa para possuir aquele carro, porque muitas vezes é um carro importado, que está vindo de fora, é mais difícil de chegar no Brasil. E se coloca nesse risco, se coloca também no crime, porque você comprar produto de roubo também é crime. Artigo 180, receptação, hein? Aí é flagrante, hein? Aí é o que você falou, tem as quadrilhas especializadas em desmanche, porque vão pegar essas peças e vão colocar ali, né, para serem distribuídas nessas lojas que tem aqui aos montes, né, no centro de São Paulo. Eu, muitas vezes, não entendo como é que elas estão operando ainda, né? É que a gente sabe que aquele jogo de enxugar gelo, né? Os delegados conversam muito com a gente. Parte do material, eles têm nota fiscal, aí eles abrem uns buracos. Gente, a polícia se enfia nos buracos. Olha, assim, é uma parede falsa, e aquela parede falsa entra dentro de uma outra sala que está cheia de mercadoria, né, notas ou de fiscais peças. Antigas, eles têm sempre um papel, mas às vezes o papel tem 10 anos. Exatamente. Pelo amor de Deus, é né? muito difícil de chegar, né, nessa elucidação. E aí tem essa questão que não são nem quadrilheiros, né, mas são esses ladrões, né, oportunistas, que acabam, inclusive, roubando também, que é para poder cometer outros crimes, é o que você falou, né, vou roubar aqui o carro, porque com isso aqui a gente está ligado num outro crime aí qualquer, sei lá o que é. Eu preciso de um carro um pouco mais possante, porque vou pegar na estrada para dar fuga, eu quero um carro blindado, porque se caso a polícia apareceu, eu me protejo dos tiros deles. Você vê como é um universo de pensamentos de acordo com o objetivo de cada um? Né? Exatamente. Agora, só para dar um dado, por exemplo, agora, atualmente, 2022, quase 2023, o que eles fazem hoje em dia? Carros importados, o que eles estão furtando? Aí é furto, né? Ah, ele vai furtar o carro inteiro? Não, dá muito trabalho. Eles estão furtando o farol. Então, eles tiram, por exemplo, uma Porsche, eles tiram o farol da Porsche. A Mercedes, aquele símbolo da Mercedes da frente, eles tiram e eles conseguem fazer dinheiro com aquilo. Então, mais uma vez, aí a gente até comentou uma vez, a gente reforça a oportunidade com a necessidade. Enquanto produtos forem muito caros, eu posso dizer que tem que ter uma estratégia melhor. Existem a própria secretaria que pode estudar esse tipo de coisa. Os impostos têm que baixar para peças de carro, porque eu minimizo a compra de um produto mais barato, porque teoricamente é um produto usado, de origem não autorizada, né? Olha só o dado, né? Que aqui, ó, no Brasil, Rinaldo, mais de 1 milhão de roubos de veículos. É muita coisa, né? Em 3 anos. Gente, é muito alto. É muito alto. E aí, assim, de novo, achar que a polícia vai conseguir resolver tudo isso, porque, assim, isso é um tipo de crime, né? Sim, sim. Isso é quando a gente fala no trabalho policial, na inteligência policial, eles estão atuando em várias frentes. E esses números são assustadores. Então, como é que dá para a gente pensar juntos aqui? Como é que a gente pode, de repente, combater? Aumentar a pena, diminuir os impostos das peças, fiscalizar com não somente a fiscalização da peça em si, nas lojas, né? Mas na parte fiscal, fazendária,
Você pode fechar Não, de eu várias maneiras, A né? consciência da população, de novo, que eu acho assim, todo mundo quer ter aquele objeto incrível, maravilhoso, né? O que você falou da carga roubada, eu quero ter. Gente, aquele determinado produto custa X. Você pode até conseguir um desconto, 10% vai ser um mega desconto, mas Olha, ninguém vai conseguir isso. No máximo consegue 3%, 5%, a não ser que aquele produto saiu de linha, então eles estão querendo queimar aquele estoque. Mas se você vai comprar um produto com 50% de desconto, isso tem algo errado me ali. chama que eu também quero. Não é? Exatamente. Então, a gente tem que começar a desconfiar. É o que você falou, porque não é só... todo mundo, né, fala, né, do diamante de sangue, né, daquele do banho de sangue, né, da extração, enfim, todo o crime que envolve essa questão dos diamantes lá no continente africano. Mas as pessoas não estão preocupadas aqui, porque quando você está comprando carga roubada, peça de desmanche, você também pode estar comprando peça de sangue. Mas eu não tenho nem dúvida disso, mas as pessoas têm que entender com todas as letras. Você está no crime comprando isso. O artigo é o 180, receptação. Então, existe aquela escala do crime inicial, que é o nexo causal. Acordei de manhã, vou fazer maldade para alguém, vou roubar um carro, vou furtar um carro, vou cortar, levei para uma loja, aí você vai lá e compra. Você não exigiu nota fiscal. Você não quis saber a origem desse diamante de sangue. Você achou que deu um banho no diamante e está tudo certo. Aí, o que acontece? Um dia você vai vender seu carro e você vai nesses locais que fazem supervisão de veículos, que é uma cautelar, até para você passar para o nome do outro vendedor, o cara vai olhar ali e vai ver que, opa, essa peça aqui não bate com o chassi. Eles comunicam por isso e você está preso em flagrante. Olha que absurdo você acreditar que não vai dar nada. Vai ser um flagrante. O flagrante, ele ocorre de modo muito específico. Mas eu sou de boa fé. Aguarda para você ver o que vai acontecer. Até você explicar, você ficou uma semana preso. Exatamente, você vai arrumar uma grande dor de cabeça. A gente tem até um vídeo aqui que eu vou pedir para soltarem, que mostra, inclusive, né, como é que eles atuam nesse roubo de carros. Olha ali, eu conheço bem esse caso aí. Olha, o Rinaldo vai explicar para a gente. Eu conheço bem esse caso. Vocês veem que é bem recente, né? É no mês de setembro. Essa menina, eles pararam o carro. Esse carro vermelho é o carro dos bandidos. Essa menina, ela é uma estudante de medicina. Ela estava buscando a amiga na casa da frente aqui para eles irem estudar. Ela bateram nela. Ela vacilou ali, está vendo como aquilo que eu falei? Vacilou. O carro não era insufilmado, eles passaram. Olha, para ali, mais uma vez, para. Eles estavam seguindo ela, vocês viram, né? Já virou atrás. Mas aí não era para roubar o carro, era? Não. No caso, mas é que deu errado, porque é que na outra ponta não mostra. Mas ele deu um tiro para o lado de lá. 1 ou 2 tiros. Porque estava vindo o guarda da rua, ele começou a apitar. 3 pessoas ali. Jogaram ela no chão, ela... eles iam tentar roubar, mas eles entraram no carro para roubar. Olha, atirou 2 vezes e bateu 2 vezes nela. Ela tomou 2 coronhadas. Então, eles não roubaram o carro, que é um carro da Fiat, por causa do que o guardinha, aquilo que você fala, sabe o apito que você fala? Eu vou trazer aqui no dia que a gente falar sobre esse sequestro, esses abusos, tem um apito fantástico, ele não custa caro, que é que eles chamam nos Estados Unidos, que é apito anti-estupro, né? Eu estudei na universidade lá nos Estados Unidos e uma das coisas que você ganha, principalmente sendo mulher, é esse apito. E quando eu ganhei, eu falei, não, mas por que eu estou recebendo isso? Ele falou, não, se você tiver que rodar o campus e acontecer alguma coisa, você automaticamente... Realmente, o apito faz um estrondo horroroso, né? Chama a atenção das pessoas. Alguém vai parar para ver, opa, está tudo silencioso e tem uma pessoa apitando. Então, foi o que aconteceu aqui. O guardinha, ele estava atrás das árvores, aqui a gente não consegue ver. Ele apitou e os caras, eles foram embora aí, mas ela levou sorte. Porque a hora que ela ajoelhou ali, quase ela tomou um tiro de misericórdia ali. Eles ficam forçando para ela abrir a porta, né? Olha lá, ela quis fugir, ele puxa, talvez puxando ela para o carro, talvez fosse sequestrar ela.
tá? Por causa do Pix, né? Então É, eles ó, iam ela roubar o se- carro ali. Ela se joga no chão. Ela se ó. jogou, eles estavam puxando ela inicialmente. Mas não roubaram, graças a Deus, nem a bolsa dela. Não. E ela estava entrando nessa casa aqui. Ela foi buscar amiga para poder estudar. Eu acompanhei esse caso. Gente, Ó, mais uma vez, pararam, estavam seguindo ela. Ela não percebeu, ela tentou dar ré. Isso mesmo. Ela se assustou. Se coitada. assustou. Aí eles vão tirar, iam roubar o carro com certeza. É que o carro eles não conseguiram. Alguma coisa aconteceu ali, ó. Tá vendo? Ele entra. Então, o que aconteceu aí, Carla? Olha lá, a hora que ele atirou ali, os caras eles foram embora. Se assustaram, vai. Eles foram embora. Fica com raiva dela, bate nela. É. E é o que você falou, ela ia ser sequestrada. Ser sequestrada. É que ela se jogou no chão. Se jogou no chão. Ela também correu um com risco absurdo, porque ele poder podia ter ter tomado dado um um tiro de tiro. cima para baixo, que é bem clássico, né? De cima para baixo, né? É para humilhar a pessoa. E eu acho que ela nasceu de novo. Vocês conseguiram pegar esses criminosos? Porque esse carro possivelmente também deve ser produto de furto, não é? Em geral. Ou de roubo. É carro roubado, né? A placa, tudo, né? Parece que está finalizando os fatos, né? Não posso contar muito. Mas Tomara, a gente vai torcer aqui para que eles sejam todos presos. Todos. Porque a gente adora ver essa gente presa. Porque a covardia dele aí chega num grau absurdo. Ó. O outro entrou para roubar, tinha um no piloto aqui, eles estavam pelo menos em três. É isso que você falou, são 3 contra uma 3 contra pessoa. 1. E é o que você está dizendo, não é nem um carro caríssimo, é um carro pequeno. Não é falar assim, é um carro luxuosíssimo. Não, o que você está dizendo, é uma estudante. É uma moça jovem estudante. 22 anos de idade ela Mas tem algumas coisas que são interessantes nesse vídeo. Você olha também, é uma rua que tem muito pouco movimento, né? Que eles também ficam muito mais à vontade. Mas é que eu acredito que nesse caso aqui eles estavam seguindo ela. Ela já deveria estar, ao termo, vacilando. Ela não percebeu. Você está dirigindo? Dá uma olhada. Você é que tem um carro muito tempo atrás de você, está toda hora me isso? seguindo? Dá uma olhada, mas que gente estranha está atrás de mim. Para onde que você vai? Você vai para o seu objetivo? Não. 190 na hora. Estou sendo seguida. É um carro vermelho, não consigo ver a placa. Eles estão em 3. Estou na rua tal. Estou no bairro tal. Te garanto que em 3 minutos vai chegar um monte de Rocan. Né? Aí digamos que ela não consiga ligar para o 90, ficou nervosa. Não vai para um lugar, não para e acelera. Continua, tenta memorizar qual delegacia de polícia existe, qual batalhão da PM. Vai para lá. Ou lugar de muito movimento. Tipo um shopping. Alguma coisa grande, movimento pra caramba, que você possa entrar. Entendi. Porque ou aí estacionamento. Mas alguma coisa grande que intimide. Mas o mais interessante é o 190. As pessoas têm que parar de ter vergonha de ligar para o 190. O 190 é um socorro maravilhoso, precisa. Não, porque até o 190, ele pode... as atendentes, eu já tive várias vezes lá no Cupom, elas vão orientando. Vai orientando. Você está sozinha? Então, Isso. você está em que rua? Perfeito. Eles automaticamente abrem um mapa, eles têm uma tecnologia muito boa. Maravilhoso. Para quem não sabe, aqui em São Paulo, eu não sei como isso funciona nos outros estados, mas eu vou correr atrás dessa informação também. Eles trabalham junto com o pessoal da CET. Então, quando acontece algo assim, o 190, se é muito sério, ele vai entrar em contato com o CET, porque hoje as ruas todas têm câmeras, né? Sim. Então, eles conseguem... Você está em que rua? Qual é a placa do teu carro? Então, eles vão tentar te achar. E hoje você acha todo mundo, né? É questão de minutos aqui em São Paulo. Então, quando a pessoa bate o 90, vamos supor, essa menina, ela bateu o 90, estou sendo seguida, estou percebendo, estou assustada, são 3 pessoas, você tem que identificar um pouco. Carro vermelho, marca tal vermelha, estou em tal lugar. Em geral, eles ficam falando, onde você está, que bairro que você está, tenta ver o nome da rua, porque esse tipo de informação, para o Copom, eles passam primeiro para quem é da área. Estou na Zona Sul aqui em São Paulo. Então o pessoal da Zona Norte não vai ouvir. Senão fica louco, eles vão ficar loucos, só ouvindo falatório. Ela repassa. É regionalizado, é por área, né? Senão você fica ouvindo da cidade inteira, aí não tem sentido, né? Está na Zona Sul? Então provavelmente as viaturas da Zona Sul, do Batalhão X,
e a turma que é da Rocan, que são os primeiros a chegar. E eles chegam com bastante Eu vontade. sei que no Rio de Janeiro também tem um serviço bastante especializado, Legal, assim, né? também, que também está ligado com essa questão da engenharia de tráfego. Então, e assim, Você imagina, Carla, a complexidade que é isso. é muito, mas hoje... Nossa, só em videogame o cara acha que é fácil, mas não é, muito não. complexo. Mas sabe o que é muito fantástico? Que hoje, por conta da tecnologia, né, e quando eu estive, né, nessas salas de visualização, gente, ela é enorme, né, Enorme, Rinaldo? enorme. E ali você tem desde o pessoal de engenharia, né, de trânsito, de tráfego, porque assim tem problema, sei lá, o sinal não está funcionando. Então, aquilo começa a criar um congestionamento. A gente, sei lá, tem um congestionamento muito grande aqui, mas porque aconteceu alguma coisa. Então, de repente, tem muita chuva, os sinais não estão funcionando e vai criando aquela confusão, vai parando todo o trânsito. Então, eles precisam fazer esse mapeamento. E hoje, esse mapeamento está sendo feito. Eu sei que está sendo feito em São Paulo, no Rio de Janeiro, e eu acredito que nas outras capitais também, porque eles têm essa tecnologia difundida. E as secretarias se conversam, viu? Exatamente. Aí você tem a área de segurança da Polícia Militar que está ligada com eles, né? Então, eles têm as câmeras, aqui em São Paulo eu sei que tem as câmeras da Polícia Militar e também trabalham com essas câmeras do pessoal da área de engenharia de trânsito. Isso E mesmo. é fantástico, o Rinaldo está aqui, pode dizer, a câmera hoje da Polícia Militar, inclusive, um carro está parado, eles conseguem dar zoom na placa. Eles pegam o QR Code. Não, então, mas vamos lá, e é perfeito, a cor. Assim, eles estão desconfiando, tem alguma coisa errada com aquele carro, eles vão lá em cima da placa para saber se é produto de furto, Tudo, analisa tudo. Se aquele carro está sendo procurado. Por exemplo, aqui no centro da cidade, todo mundo já ouviu falar da 25 de março, né? Sim. Então, as câmeras que a prefeitura tem ali, é algo que o zoom que eles colocam é para saber até o que você tem dentro do bolso, a cor da caneta que está dentro do seu bolso. Não, eu vi imagens bem assim, legal, que bem são legal. assim... E mais uma vez, até a título de informação atualizada, essa coisa meio da China, né? Vamos fazer a verificação facial, já começou em São Paulo. Já. Então, é uma coisa moderna, muito. É difícil, mas também é difícil. Até porque você tem que cadastrar todo mundo, né? Todo mundo tem que estar com o seu RG cadastrado, etc, etc. Mas já começou, o mundo moderno chegou já. Não, a gente sempre vai ter a turma do contra e do a favor, porque as pessoas acham, isso vai tirar minha privacidade. Mas, ao mesmo tempo, quando você pensa na questão de segurança e como o crime se especializou, eu sou muito a favor. Também. Você imagina na rodoviária. A gente não está cometendo crime. Então, é o que eu digo. Tem que relaxar um a pouco, minha né? vida é tão, eu brinco que ela é desinteressante, né? Porque eu tá, só faço Carla. trabalhar e vou para casa, trabalho e vou para casa. Nossa. Eu não sou aquela, não estou na balada, não faço nada disso. Verdade, É verdade. Não, eu isso digo é que ela é verdade. desinteressante nesse sentido, né? Ela é muito interessante. Não, mas que você tem história para contar para caramba. Não, muitas histórias. Mas, assim, talvez de trabalho e tudo mais. E, assim, até porque eu sou uma pessoa que estou sempre me informando, eu gosto de informação, curiosa, né? Eu né? sou Legal muito isso. curiosa. Mas eu não estou na balada, eu não vou... Eu trabalho aqui para ajudar as pessoas, no sentido... Trabalho para ajudar a nossa polícia, a nossa área de segurança também. Então, eu não vou cometer crimes, entende? Então, se eu estiver andando na rua e uma câmera me filmar... e estiver fazendo a minha verificação, claro. eu acho até que eu vou me sentir protegida. Protegida, tenho dúvida. Né? As pessoas nos aeroportos ficam muito irritadas, né? Lembra quando chegou aquela questão do raio-x, do corpo inteiro? Aqui no Brasil ainda não tem, mas nos Estados Unidos isso é uma... Porque eu falei, gente, tira logo um raio-x do seu corpo todo. Não, mas é a sua intimidade, vão ver o seu corpo nu. Eu falei, pelo amor de Deus, entende? A fila adianta. É assim, são vários policiais, eles estão vendo milhares de pessoas. Realmente, eu tenho que me achar o último biscoito do pacote para achar que... Entendeu? Eu falei, não, contanto que aquilo ande rápido, melhore o processo, porque é aquela coisa, tira o sapato, faz não sei o quê, esvazia o bolso. Não. Gente, o outro, você
anda. Nossa, Ele tira o fala cinto assim, agora. ele tem uma posição para você ficar segurando a mão, né? E ele faz um scan do seu corpo, ok, passou, vai embora. E outra, Carla, é uma ingenuidade tão grande imaginar que essa análise que está todo mundo vendo, alguém está vendo, acha que aquilo é uma invasão. A gente já vive num mundo de tecnologia que a gente é 110% vigiado. Exatamente. Então, por que vai se sentir, porque no aeroporto que tem uns valores, motivos de que segurança... é um raio-x. Claro, E assim, né? e o que esse raio-x pega, inclusive? Essas pessoas que são os mulas, né, que engolem drogas, aí vai aparecer realmente, porque como você está fazendo um raio-x ali, eu não sei... tem algumas pessoas que dizem o seguinte, isso pode fazer mal para... Enfim, Nossa. eu não sei se é o mesmo raio-x que a gente usa para fazer nos laboratórios, que realmente você precisa de uma proteção. Eu não sei, aí eu não vou nem entrar nessa discussão se essas pessoas que estão, porque eu não fui pesquisar se isso é verdade ou não. Mas eu acredito que não seja nada que possa fazer mal à saúde, porque senão ele nem estaria sendo permitido nos aeroportos nos Estados Unidos, né? Ainda mais lá que todos os detalhes são vistos, né? Qualquer coisa pode virar um processo lá. Lá tudo vira processo, gente. É processo para tudo. E os processos viram uma conta... Não, Nossa Senhora, né? É aquela coisa, you better call Saul, sabe? Tem em todos os metrôs. Se você sentiu que você foi lesado, que não sei o quê, ligue. Mas a lei americana é completamente diferente, inclusive, da nossa. Mas eu acredito que aquilo realmente não faça mal e eu não sei qual é o problema que as pessoas têm. Se eu puder ajudar e se eu puder ficar mais segura, eu voto a favor. A Polícia Civil, ela trabalha muito com a visão da polícia cidadão, né? Então, a gente tem que ter a nossa visão, tem que ter um entendimento humanista, você tem que compreender, você tem que filtrar, você tem que fazer um monte de valores que, como você comentou quando a gente começou, tudo a polícia, né? Tudo é a polícia, tudo é polícia. Então, a gente tem que entender de tudo um pouco para poder chegar numa ideia para poder caminhar. E a polícia cidadã é uma polícia que todo mundo faz parte. Então, o vizinho é também policial. Ele só não está fardado. Então, ele entende que precisa, às vezes, saber, olha, mas está entrando muito carro ali. O carro entra e não sai. O carro entra e não sai. 2 dias depois aparece um caminhãozinho. Chega levinho e sai arriado. Tá estranho isso. Então, se você é um policial, você é cidadão, você paga imposto, valorize o que você paga. Seja bacana com você mesmo. Puxa, estou pagando imposto. Ali entrou 5 motos, saiu todo mundo a pé. Tá estranho. Tá muito estranho. Entende? Cada moto a moto vale mais que a casa. Como é que faz um negócio desse? Denuncie, faça parte. A Polícia Militar, a Polícia Civil, ela tem um fator de respeitar aquele que informa, que em hipótese alguma, não é nem 0, porque 0 é número. É -1, a gente vai falar da onde, ou vai perguntar quem está falando. Né? Isso é muito importante. A gente vai deixar aqui também, de novo, o número do Disque Denúncia. As pessoas podem fazer a denúncia de forma anônima. Tem formas. Você pode denunciar via telefone, você pode... Eu acho que o clássico, às vezes, você encontrar um policial, clássico. Olha, ô policial, a famosa mãozinha, faz assim, a polícia para, a gente vai falar com vocês. Olha, eu estou vendo assim, 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 assado. Olha, eu não gostaria de ser identificado. Não. Obrigado. A polícia vai investigar. A Polícia Civil trabalha muito com a informação. O Disque Denúncia, quando você liga, as pessoas às vezes não gostam muito porque tem um monte de perguntas, mas precisa. Para saber se não se não é comédia. Lembra trote. a famosa história daquela escola lá que, sabe? Você tem que filtrar bem para o suco ficar bom. Senão você vai comer pedaço de fruta. Sabe? Peneira bem que o suco fica limpinho. E numa dessas histórias todas assim, a gente consegue ter resultados muito legais, tá? Mais uma vez, a pessoa que compra alguma coisa, que tem um valor, ela tem que ser valorizada, ela está trabalhando, ela pode ter aquilo. O outro não precisa roubar nada dele, trabalha. Pergunta para ela, como é que você trabalha? Eu trabalho com isso. Eu faço esse tipo de coisa, eu acordo tal hora de manhã. Você tem que valorizar aquele que realmente trabalha e busca um resultado.
Gente, hoje nós conversamos aqui com o nosso amigo investigador, o Rinaldo, aqui da Polícia Civil, e ele explicou bastante para a gente essa questão do roubo e furto de carros. A gente vai estar sempre trazendo novos temas para tentar ajudar e trazer um pouco mais de segurança, né, para a sociedade. Então, quem tiver dúvidas, quem quiser mandar sugestões, fiquem à vontade, que a gente vai trazer aqui para o programa e a gente vai jogar aqui para o Rinaldo nos ajudar. Mesmo que seja de outro estado, porque assim, a polícia, na grande maioria das vezes, trabalha da mesma forma. Sim. Talvez um departamento em um lugar tenha um nome, no outro um pouquinho diferente, uma divisão se chama X, no outro é Y, mas o trabalho da polícia, ele é o mesmo. Eles trabalham para defender a sociedade, para defender a propriedade pública e privada. É para isso que a polícia existe, para nos ajudar. Então, nós precisamos ajudar a polícia. Vou deixar aqui de novo as redes sociais do Rinaldo. Quem quiser, acompanhe o Rinaldo nas redes sociais, ele também pode te ajudar a tirar dúvidas. Ele é um policial bastante atencioso, querido. Como ele falou aqui muito bem, ele faz parte da Polícia Cidadã. Então, ele está aqui para trabalhar em conjunto com todos nós. E só existe uma maneira da gente vencer o crime, se trabalharmos juntos. Não é isso, Rinaldo? Fica aqui também as nossas redes sociais, o nosso e-mail. Quem quiser mandar e-mail com sugestões, fiquem à vontade, op@medialento.com.br, e a nossa produção está aí de portas abertas para ajudar você também. A gente deseja que você tenha uma ótima semana e na semana que vem o Rinaldo está aqui de volta com mais um tema para que a gente possa debater e discutir e trazer mais informação para a nossa sociedade. Um beijo grande, muito obrigada, Rinaldo. QAP, QRV. QAP, QRV. Tchau.